E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E pelo que vocês estão vendo, né, pelo título, pelo que está aparecendo na tela, hoje eu estou retomando a polêmica entre Rodrigo Silva e Lucas Lancaster. Bem, eu sei que eu já falei muito sobre o assunto. No último vídeo aqui do canal, eu analisei o vídeo, né, por mais de 2 horas. Então vocês até podem ter a pergunta, né, sobre o que mais o Fujita quer falar sobre esse assunto, né, que ele já esmiuçou bastante. Bem, a questão é que novas revelações e novas reflexões surgiram, e aí eu gostaria de falar para vocês aqui algumas coisas que eu acho relevantes, porque eu ainda não tinha posse dessas informações no meu primeiro vídeo, que eu postei há mais de uma semana atrás, salvo engano. Então, olha só, que coisa interessante, né? Em primeiro lugar, muitos de vocês, especialmente meu público católico, fez uma queixa recorrente nos comentários, e ainda hoje eu recebo praticamente todos os dias novas queixas da mesma natureza. A saber de que supostamente eu teria pegado leve com o Rodrigo Silva, porque afinal de contas o Rodrigo Silva cometeu erros crassos que não eram para ser cometidos por um arqueólogo. Bem, eu gostaria de comentar esse assunto porque assim, eu parei para refletir o seguinte, e eu ainda respondi nos comentários, né, a vários deles da seguinte maneira, mas eu quero ir além dessas minhas respostas. Eu nego que eu tenha pegado leve com o Rodrigo Silva na acepção de que eu fui condescendente com os erros dele. Eu não fui condescendente. Eu acho que até o Rodrigo Silva concordaria que ele cometeu algumas imprecisões, sim. Mas eu não fui conivente com o erro. Várias vezes eu até concordei com o Lucas, né, uma pessoa com quem eu estou tendo contato agora, né, eu não conhecia o canal dele. Mas assim, o que eu quero destacar aqui é que eu não fui conivente com erros e nem acho que estava favorecendo o Rodrigo Silva por qualquer tipo de preferência minha, tá? Psicologicamente falando, analisando ali como que eu estava no momento, eu não acho que eu estava tendo um favoritismo a favor do Rodrigo Silva. Bem, isso é o que eu posso falar sobre mim. Se você não quiser acreditar no meu relato, você fica livre aí para acreditar no que você quiser. Eu estou falando do que eu sinto e do que eu pensava na hora. Mas eu posso dizer sim que por um determinado aspecto eu peguei leve com o Rodrigo Silva. Em que sentido? Em que sentido eu falo isso agora? Porque muitos de vocês, quando falavam sobre isso, o Fujita, né, estava tentando passar pano pro Rodrigo Silva, ou o Fujita foi conivente com o Rodrigo Silva, vocês estão fazendo uma comparação lá nos comentários com as minhas críticas ao Carlos Nogueira e aos demais que eu critico aqui no canal, como, por exemplo, Ian Neves, Olavo de Carvalho, dentre outros. Mas, ainda assim, eu acho que a situação é bem, bem diferente. Por quê? Vejam só. Quando eu critico alguém aqui no canal, eu uso alguns critérios. Critérios esses que eu, inclusive, ensino no meu curso. Quando você vai criticar, quando você vai opinar sobre algo. Em primeiro lugar, existe, por exemplo, a questão do gênero textual em que a coisa está sendo feita. E nesse caso, se a gente fosse transpor para esse contexto aqui, a gente diria, né, em que contexto as falas do Rodrigo Silva estavam sendo ditas? Será que era uma aula, como o exemplo do Carlos Nogueira e do Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho, eu critico até mesmo livros dele. Eu leio aqui trechos de livros. Em livros, você teve a oportunidade de ler, reescrever, revisitar, revisar a obra várias vezes por várias reedições, inclusive depois da publicação. Então, é muito diferente. O rigor com que eu analiso o Rodrigo Silva em um podcast, ele com certeza não vai ser com os mesmos critérios que eu analisaria um livro do Olavo de Carvalho e uma aula proferida pelo Carlos Nogueira. E a mesma coisa aconteceria se eu fosse analisar um livro do Rodrigo Silva. É claro que o teor da crítica seria outro, porque no final das contas eu estaria analisando algo mais acadêmico, algo mais, né, revisitado, algo que realmente foi visto várias e várias vezes, com oportunidade da pessoa ter ali as suas fontes, ter os seus raciocínios mais bem estruturados. Agora, quando você está em uma entrevista com alguém em que surgem diversos assuntos diferentes, você não vai aplicar os mesmos critérios. Da mesma forma, quando, por exemplo, eu critico exposições livres desses outros opositores que vocês mencionam, eu sempre falo várias vezes, não, isso aqui foi um ato falho, isso aqui foi um escorregão, e não fico implicando com detalhezinhos, como eu creio que o Lucas Lancaster implicou com o Rodrigo Silva.
Então, dado esse esclarecimento, eu tenho que dizer, quanto à fala inicial do Rodrigo Silva, ela merece, não só da minha parte, mas das outras pessoas, mais caridade por esse ponto de vista. Ele não estava em uma aula, não era um capítulo de um livro, não era nada disso. Então, existe essa consideração que deve ser feita. Agora, quando a gente avança para a resposta do Rodrigo Silva, aí ele teve tempo para refletir, quando ele vai revisitar as coisas que ele falou no podcast e tenta qualificar de uma forma ou de outra, se erros acontecem nessa fala ou imprecisões, aí a gente já pode tirar um pouco da caridade ali, porque aí já foi uma resposta que ele estava preparando, tudo bem? Agora, se vocês fossem aplicar, cara, a audiência católica que me criticou, porque vários católicos gostaram do meu vídeo anterior, né? Mas aos católicos que me criticaram aqui, se vocês fossem aplicar o mesmo rigor e injustiça que estavam cometendo com o Rodrigo Silva, a ponto de desqualificar toda a obra dele por causa de alguns daqueles erros, vocês teriam que fazer a mesma coisa com o Lucas Lancaster, porque o próprio Lucas, nessa resposta que aparece aqui para vocês agora, está na tela, admite que ele cometeu um erro. Ele comete o erro, por exemplo, de ter negado inicialmente, no seu primeiro react, do sincretismo ali, né, na época de Aureliano. Eu sei que acho que quem assistiu ao vídeo sabe do que eu estou falando. Depois eu posso até dar a minutagem disso. Ora, isso é uma coisa que é reconhecida também academicamente por católicos e não católicos, assim, de forma universal. Não existe dúvida sobre o assunto. Aí eu poderia então fazer a seguinte declaração: Lucas, vou desconsiderar todo o material dele de história da igreja porque ele cometeu um erro crasso. E o Lucas simplesmente desconhecia isso, ou então tropeçou, sei lá. Mas de toda forma seria um erro. Você vai desqualificar tudo dele ali? Tudo por causa desse erro? Eu não vi o Rodrigo Silva fazendo isso com o Lucas. Mas o Lucas, em vários momentos aqui, por causa de coisas que sequer eram erros, tenta dizer que não tem como ter debate com o Rodrigo Silva, que está totalmente desqualificado para uma discussão séria. Então, eu quero relembrar, apenas antes de falar sobre o caso principal, não vou deixar de falar dele não, lá da imagem que eu descobri, tá? Fiquem até o fim que vocês vão saber do que eu estou falando. Eu vou falar de alguns exemplos aqui. No minuto 4.35, deixa eu retomar aqui esse trecho rapidamente, só para vocês verem do que eu estou falando. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Isso aqui também é triste, afinal vem de um arqueólogo. O panteão, ele não pode ser enquadrado na noção que os romanos tinham de basílica, e nem na noção arquitetural de basílica. Então, novamente, eu falei isso no meu vídeo anterior e eu repito, isso aqui foi um erro do Lucas. E aqui eu estou interpretando o Lucas na melhor interpretação possível. Porque o Rodrigo Silva diz literalmente, as basílicas tinham um panteão. O Lucas extrai disso, as basílicas eram um panteão. Essa crítica simplesmente não tem como ter fundamento nenhum na frase do Rodrigo Silva. Aqui a gente tem que interpretar como um ato falho, para a gente colocar na melhor das hipóteses, para escapar da desonestidade. Então aqui, por causa disso, você vai desconsiderar tudo do Lucas Lancaster, todo o trabalho dele, as coisas que talvez você católico acha que seja relevante do trabalho dele? Seria muita injustiça. Muita injustiça. Então, novamente, o Rodrigo Silva aqui está certo. Nós, na Basílica lá, nós tínhamos nichos, que eram aquelas entradas, que eram onde eram colocadas estátuas. E como eu li Sócrates Escolástico falando, de fato o Constantino, né? O Constantino, ele tira essas estátuas. Não é um erro do Rodrigo Silva. Aí alguém pode falar, mas antes o Rodrigo Silva falou que basílicas eram templos. Isso é uma imprecisão, isso não é um erro crasso. E eu posso explicar por que não é um erro crasso. Em primeiro lugar, porque como eu falei no meu vídeo anterior também, nas basílicas tinha aquela entrada semilunar, onde eram colocadas a estátua do imperador. E vocês sabem que na Roma Antiga, o imperador e as divindades eram associações muito íntimas. E apesar de então, de aquele ser um edifício que não era utilizado propriamente para atividades religiosas como uma igreja, ele tinha uma carga romanizada que também tinha alguma conotação parecida com isso. Da mesma forma, eu posso dizer também o seguinte, que basílica, a mesma palavra basílica para falar da basílica que era da época romana e da época cristã é a mesma palavra. Então a chance da pessoa tropeçar nisso é muito forte. Então pela similaridade que havia entre as atividades que vieram a transcorrer ali com o tempo e também pela própria associação da palavra que
por uma equivocidade de pensamento, por um raciocínio rápido, a pessoa pode se confundir, eu não posso dizer que por esse erro o Rodrigo Silva está totalmente desqualificado como um arqueólogo, como um debatedor, como um pensador. Isso é ser muito desonesto. E quando eu reclamo de Olavo de Carvalho, de Carlos Nogueira, eu não fico encrencando com erros desse tipo aqui. Eu falo que são erros? Falo que são erros. Digo que são imprecisões? Digo que são imprecisões. Mas eu faço toda uma revisão do contexto em que aquelas declarações são ditas, o teor e o mérito delas. Isso aqui, sabe, gente, é muito desonestidade. É muita desonestidade você fazer isso com o Rodrigo Silva. Porque, de novo, se você está sendo tão rigoroso com o Rodrigo Silva, você vai ter que aplicar o mesmo rigor ao Lucas Lancaster, porque o erro do Lucas não foi só aí. Eu vou dar outro erro do Lucas aqui pra vocês, que eu não enfatizei muito no meu último vídeo, mas revisitando, olha só que coisa interessante. Vamos ver aqui o minuto 7:25. Sim. Exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Então quer dizer que os romanos trocaram o sábado pelo domingo a partir de Constantino? E aqui ele fala, né, a igreja guardava o domingo muito antes de Constantino. Isso é verdade. E eu mostro ali que quando geralmente expositores falam que houve uma mudança no dia de guarda com Constantino, a questão a questão ali se trata de um teor legislativo. Porque pelo Edito de Constantino realmente houve ali uma oficialização do dia de guarda para o dia do sol, que Constantino chama do quê? Do dia do sol, né? Que é o domingo, no caso, né? Enfim, vocês devem lembrar do que eu falei lá. Agora, eu pergunto, o Rodrigo Silva, Lucas Lancaster, disse que isso era a partir de Constantino? Eu não mencionei isso no meu react anterior, mas o Rodrigo Silva sequer falou que isso era a partir de Constantino. Quero que vocês vejam aqui comigo o podcast inicial, aqui, né, que é o principal, que é motivo da primeira reação do Lucas Lancaster. Do Papa Gregório, a gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano, e nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Lembra que ele está falando o quê? Mudanças que Roma fez na sua fase imperial e na sua fase cristã. Então, momentos distintos, né? Mas mesmo assim, desde antes de Constantino, né? Então vamos lá. Novembro, lembra que número? 9. Mas é o mês 11. Porque como o próprio Lucas falou, essa questão do calendário que o Rodrigo Silva menciona é de um período muito anterior a Constantino. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado pelo domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Aliás, a questão... O Rodrigo Silva, quando fala da mudança do dia de guarda, que é esse trecho final que aparece no react ao que o Lucas está respondendo, fala que foi Constantino, que a partir de Constantino que houve a mudança? Sabe? Assista ao podcast inteiro. Desse minuto aí, que é o momento, por exemplo, em que se menciona o assunto. O Rodrigo Silva não fala isso. O Rodrigo Silva simplesmente não fala isso. Eu apenas fiz o esclarecimento no meu vídeo anterior porque quando expositores religiosos falam sobre, ou históricos mesmo, historiadores falam sobre a mudança do dia de guarda, isso está se referindo a um contexto de oficialização no Edito de Constantino. Mas o Rodrigo Silva sequer falou que era a partir de Constantino. Eu dei aquela informação no meu vídeo anterior só por curiosidade. Mas o Lucas aqui novamente está fazendo um espantalho. O Rodrigo Silva não falou a partir de Constantino. Ele não falou que a mudança foi feita a partir de Constantino. Constantino tem uma mudança em nível de oficialização, mas o Rodrigo Silva sequer falou disso.
Isso aqui para vocês é justo? Claro que não. Vamos lá, outra coisa que eu acho que é implicância, que não é que não é muito justa também, né? Vamos lá. Minuto 10.25. Essa pintura aí que está no Museu do Vaticano foi pintada por Rafaelo, está lá no Museu do Vaticano, na Sala Constantino, que tem lá dentro do Museu do Vaticano, e você vê o momento em que Constantino contempla no céu a cruz, coisa que o professor desdenhou da minha fala e disse que era mentira. Meus amigos, isso soa quase como uma brincadeira. Por que o Lancaster acha que isso soa como uma brincadeira? Porque ele está alegando aqui que o Rodrigo Silva estaria dizendo que a evidência de que ele dispõe para que Constantino tivesse visto a cruz no céu é a imagem que se encontra no Vaticano. Como se fosse um argumento histórico que é dado pelo Rodrigo Silva. E como eu falei no meu vídeo anterior, o Lucas aqui nesse vídeo, ele tira o trecho do Rodrigo Silva lendo de onde ele se fundamenta. Ele tira o trecho da leitura que Rodrigo Silva faz de Eusébio de Cesareia, que é o mesmo texto que o Lucas usa para criticar o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva estava falando tão somente o seguinte: olha, essa imagem aqui no Vaticano mostra qual era o entendimento da época do que as pessoas tinham visto. De onde que eles tiram esse entendimento? De Eusébio de Cesareia, da vida de Constantino, que é o mesmo texto que o Lucas Lancaster lê. Então, retirar aquele trecho faz com que o Rodrigo Silva pareça que um tolo, né? Diz, de fato, ele dá como argumento uma pintura. Não é isso, não é só isso. Ele está construindo um raciocínio. E ele culmina com a leitura de Eusébio de Cesareia, que é onde repousa o seu argumento. Isso aqui não é justo. Vamos lá. Então, você católico vai desqualificar o Lucas Lancaster também, né? Por ter feito isso, não é? Não é assim que vocês estão fazendo? Desqualifica tudo por causa de uma coisa assim? Nesse caso, até um pouco que a gente poderia suspeitar um pouco mais grave, né? Aí, no minuto 27, né, se vocês quiserem acompanhar, é quando ele reconhece que ele não sabia ou que simplesmente escorregou a respeito do sincretismo ali, né? Na época dos solos invictos e o mitraísmo. Aqui, vamos Um momento no meu react em que eu de fato escorreguei. Escorregou, né? Ele admite, escorreguei. Aí você vai desqualificar o Lucas Lancaster por causa disso tudo também, né? Certo? Conheço que houve, sim, um sincretismo no século III entre o Sol Invictus tradicional e Mitra. Nisso ele tem razão. Tem razão, e é uma coisa que é, assim, sabe, evidente para a academia hoje e para os estudiosos da área, sabe? Então, você vai realmente encrencar agora com o Rodrigo Silva e não vai encrencar com o Lucas Lancaster por causa desse erro? É sério, vocês são tão apaixonados a esse ponto? Claro, eu tô falando aqui para os seguidores católicos que vieram reclamar de eu ter sido muito conivente com o Rodrigo Silva. Então, vamos lá, próximo. Aqui, quero falar de uma coisa aqui que é também muito interessante, né? Bem, primeiro, antes de falar disso, tem ali no minuto 33, em que o Lucas diz que não existem razões políticas para a conversão de Constantino. Vamos ver esse trecho? Constantino tinha razões políticas para se converter ao cristianismo e alegar-se cristão. A resposta é um peremptório não. Consideremos, a modo preambular, a realidade da perseguição que a igreja acabava de enfrentar. Bem, aí o Lucas Lancaster começa a argumentar, se quiser pode assistir meu vídeo anterior e eu analiso as falas dele nesse contexto, mas ele começa a argumentar basicamente que não havia motivos políticos para o Constantino se converter ao cristianismo, muito pelo contrário, né? Afinal de contas, o cristianismo era uma religião perseguida, era uma religião minoritária, não faria sentido ele aderir ao cristianismo, já que o seu exército grandemente era seguidor de outras religiões e não sei o que e tal, né? E aí eu aponto várias conveniências políticas, sim. Você pode pensar que pelo próprio caráter do cristianismo haveria uma conveniência de as pessoas cristãs serem, de certa maneira, obedientes, o cristianismo prega que tem que devolver um imposto certinho, mesmo que seja para César. O próprio Jesus falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É uma religião que se preocupa com o cuidado do próximo, com o cuidado dos mendigos, ou seja, em relação à mendicância, o cristianismo prega a doação de esmolas, a entrega de ofertas, ao cuidado caridoso com as pessoas enfermas. Então tudo isso é pregado pelo cristianismo. Isso também seria uma conveniência política. Lembrando, como eu falei antes, o cristianismo, lá no meu vídeo anterior, né? No meu vídeo anterior eu falo que o cristianismo era uma febre do momento. Existe uma margem, né, de quantos por cento, mais ou menos, eram a população cristã daquela época. Não existe uma concordância entre isso. O Lucas fala de historiadores que dizem 5%, eu já vi historiadores falarem de 10%, outros até mais. E a questão é que, se a gente for comparar desde o começo do cristianismo até ali, avançar isso tudo no Império Romano era muita gente. Então era sim uma febre, uma coisa que, apesar de minoritária, tinha uma previsão de crescimento muito grande.
Então, como os próprios pais da igreja falam, o sangue dos cristãos era semente, porque morria um, surgia vários no local, né, no lugar dele. Então não dá para dizer assim simplesmente que é desprezível a participação do cristianismo. Como eu li também dos autores que eu comentei no último vídeo, havia cristãos nas mais altas classes, dentro dos mais altos cargos, então não dá para dizer que eram pessoas que não teriam nenhum impacto positivo caso Constantino viesse a aderir ao cristianismo. Então, assim, existe muita conveniência política, sim. Se você puder pensar hoje um paralelo, vamos pensar hoje nas questões das minorias. Talvez alguém pudesse pensar, puxa, um político aderir à defesa de algumas minorias, isso não faz sentido político. Você, por exemplo, ceder pautas ou até mesmo assentimento intelectual com pautas feministas, do movimento LGBTQIA+, enfim, as pessoas poderiam pensar, são minorias. Qual é a conveniência política de você adotar um apoio a minorias? Ué, mas não existe uma conveniência política hoje? Você não pode dizer, pelo menos, que existe algum capital social positivo que você ganha ao aderir a isso? É apenas um paralelo. Eu poderia retomar isso em vários momentos da história. Você levantar-se a favor de minorias ao longo da história foi conveniência política para muita gente. Você não precisa dizer ou adotar totalmente aquela conduta, aquela pauta, mas mostrar simpatia para com ela, algum nível de assentimento, algum nível de simpatia com eles, já gera sim um capital político interessante. Bem, vamos lá. Uma coisa que eu achei interessante. 41.09, que eu não mencionei no meu vídeo anterior, mas vamos lá. Cristianismo, mas não é o que ele diz. Zósimo diz que Constantino continuou praticando a velha religião, paganismo, mas que, vejam só, abre aspas, ele a praticava antes por medo de se comprometer, deixando-a do que por sentimento de piedade verdadeira. Vou falar de novo. Constantino praticava o paganismo antes por medo de se comprometer, deixando-a, do que por sentimento de piedade verdadeira. Eu não trouxe no meu react anterior uma análise mais detida do Zósimo, porque eu não achei que seria tão interessante, já tinha muita coisa para comentar, mas se eu quisesse encrencar um pouco com o Lucas Lancaster, a gente poderia encrencar sim com ele aqui nesse ponto. Em que sentido? Ele está retomando a ideia de que, o historiador, mesmo que pagão, que menciona as razões pessoais de Constantino para a sua conversão, diz que, na verdade, ele ainda adotava o paganismo durante o seu período, né, em que estava transitando para o cristianismo, mais por medo do que por realmente um sentimento de verdadeira piedade. Esse é o argumento do Lucas Lancaster. Olha, em primeiro lugar, a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um historiador tentando adentrar nas razões pessoais, no coração, na sinceridade de alguém, porque, afinal, até mesmo nós, contemporâneos dos políticos hoje, não podemos ter plena convicção do que se passa no íntimo de todo mundo. Enfim, é um autor tentando penetrar nas razões pessoais de alguém. Isso é difícil. De toda forma, eu procurei essa citação do Zósimo. Eu não achei exatamente da forma como o Lucas trouxe aqui. E eu quero apenas ler para vocês aqui a tradução que eu fiz desse autor, né, do Zósimo. E eu vou ler a citação inteira. Eu não encontrei no local da citação que o Lucas trouxe, eu encontrei um pouco mais à frente, e eu creio que deve ser a mesma citação. Às vezes, né, por uma editoração diferente, a gente acaba posicionando uma citação em um determinado local diferente. Mas, enfim, eu quero que vocês leiam aqui comigo. Eu não sei se vai dar, eu não coloquei naquele meu slide lá melhor, mas aí também não consegui aqui aumentar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar aqui a referência e vou ler para vocês. Se não ficar muito legível, na edição eu tento adicionar o texto. Vamos lá. Quando todo o poder permaneceu nas mãos de Constantino, ele não escondeu mais sua vileza natural, mas decidiu agir em tudo a seu bel prazer. Então, lembrando, o mesmo Zósimo que falou então que ele não tinha abandonado, né, o paganismo por um sentimento de verdadeira piedade, não sei o que, ele está falando aqui, ele começa dizendo que Constantino agiu por um sentimento de bel prazer, que ele mostrou agora a sua vileza natural em mais intensidade. E ele continua. Ainda praticava os ritos ancestrais, mas mais que por respeito, por utilidade. Ou seja, mais do que por respeito que ele tinha esses ritos, ele praticava por utilidade. E em que sentido, né? Então, essa é a citação que o Lucas trouxe ali, né? Que é a única que eu encontrei nesse capítulo, né? Que é o livro 2,
O Lucas coloca capítulo 19, eu encontrei ali 29, na verdade, entre as páginas 207 e 211. Essa é a única citação mais próxima dessa que o Lucas trouxe. De repente, ele tem uma tradução que realmente traga dessa maneira. Eu não encontrei assim. Eu estou mostrando como eu achei ali no Nova História do Zósimo. E aí ele continua assim. Pela mesma razão, ouviu os adivinhos, tendo verificado que relativamente a todos os empreendimentos que coroou de sucesso, eles tinham predito a verdade. Mas quando, cheio de grande jactância, chegou a Roma, acreditou que devia dar a conhecer sua impiedade, a começar pelos primeiros fundamentos. Ou seja, ele está falando aqui que Constantino começou a ser mais impiedoso ainda. Na verdade, com o seu filho Crispo, que, como já disse, tinha sido honrado com a dignidade de César, incorreu na suspeita de manter relações íntimas com Fausta, sua senhora. Tirou-lhe a vida sem dar atenção aos ditames da natureza. Ou seja, Constantino matou seu filho, assim, sabe, friamente. Esse é o ponto. E continua. Como a mãe de Constantino, Helena, ficou triste com tal infortúnio e reagiu mal à morte do menino, Constantino, como que para consolá-la, remediou esse mal com um mal maior. Pois bem, mandou aquecer excessivamente um banho, no qual submergiu Fausta até tirar o cadáver. Então, a mãe de Constantino ficou comovida, porque o Constantino matou ali o seu próprio filho, e aí Constantino, tá bom, né? E aí como é que ele reage? Então, não vou matar só o filho não, vou matar a Fausta também. Num banho quente, né? Fervendo, com água fervendo, ele matou a mulher. E quando lhe dizem que não conhecem nenhum remédio que possa purificá-lo de tais atrocidades, um egípcio que chegou a Roma vindo da Península Ibérica tornou-se uma pessoa familiar às mulheres do palácio. Garantiu na presença de Constantino que a doutrina dos cristãos eliminava qualquer erro e forneceu a mensagem segundo a qual os ímpios que participaram dela foram instantaneamente purificados de qualquer falha. Constantino, recebendo tais palavras com a maior complacência, abandonou suas crenças ancestrais para aceitar o que o egípcio propunha, e ele começou sua impiedade, desconfiando da adivinhação. Depois aqui segue-se o relato, mas assim, o que eu acho interessante? O que eu acho interessante notar? É que o Zósimo mostra como Constantino, nesse ponto aqui que o Lucas Lancaster traz, começou a ser mais impiedoso ainda. Então matou um monte de gente, matou a própria família, e aí, quando ele vai consultar a religião pagã, é dito pelos oráculos, né, pelos outros lá, os outros sábios das outras religiões, que nada poderia expiar ali os seus pecados. E aí chega esse egípcio, fala para Constantino que os cristãos tinham uma forma de perdoar todos os seus erros, e ele fala, então vou ficar com essa daqui, que perdoa tudo, né, porque eu já fiz realmente, já deu na minha conta ali, já matei muita gente, então agora eu vou, sei lá, fazer confissão, vou batizar, e aí vai limpar, vai zerar a conta e fica tudo tranquilo. Por isso que o relato diz assim, como eu disse, né, que ele praticava antes o paganismo mais por utilidade do que por respeito. Ou seja, era útil a Constantino naquela época, era conveniente ele ser pagão. Em que sentido era conveniente? Ora, era uma religião com menos ônus, assim, né? Com menos ônus, talvez, religiosos, e ele poderia praticar isso daí a seu bel prazer, só que tinha um problema. O único problema ali do paganismo é que ele não conseguiria depois expiar toda a sua culpa. E quando Constantino ouve de uma religião que consegue expiar, aí é útil para ele, né? Então você vê que ele vai pulando de galho em galho. Em uma religião mais conveniente, né, em que ele pode cometer atrocidades, ele vai lá e comete, continua cometendo suas atrocidades, continua fazendo seus sacrifícios pagãos e está tudo bem. Mas aí, agora ele quer mostrar um pouco mais de santidade. Então ele vai para o cristianismo, porque aí ele pode expiar toda a sua culpa, né? E aqui ninguém está dizendo que por ter uma conveniência ele não está fazendo de forma sincera ou que ele não fosse supersticioso. Como eu disse no meu vídeo anterior, as duas coisas podem coexistir. Ele era supersticioso e tinha ali algumas conveniências. Quando ele estava em uma religião era uma coisa, em outra religião era outra. E ele poderia estar convicto ao praticar as duas religiões. Não tem o menor problema adotar isso, entendeu? Agora, é engraçado, né, que o Lucas traz essa citação para mostrar, né, que quando se fala de Constantino e a sua conversão, é dito que ele era um pagão mais por conveniência do que por verdadeira convicção, né? E essa versão que eu trago, se vocês quiserem consultar, é da Gredos, é uma editora de fala hispana, eu só fiz a tradução, a Gredos, e aí mostra que é por utilidade, né? Ou seja, realmente mostrando o caráter de Constantino de se valer da utilidade das religiões.
É interessante notar isso, né? Muito interessante, porque corrobora com a tese que eu falei no meu último vídeo. Bem, mas eu vou parar por aqui a minha recapitulação, né? Se vocês quiserem, ao meu vídeo anterior em que eu falo e esmiuço tudo com bastante detalhes, vocês podem reassistir, né? Quando eu leio as citações, eu analiso as falas do Lucas, eu mostro ali as citações dos pais da igreja dizendo que havia, sim, uma convergência do paganismo com o cristianismo em relação ao dia de guarda, aos solos invictos, tá tudo lá, tá explícito, vocês podem consultar. Mas agora eu quero entrar no tópico principal deste vídeo aqui, que é a questão se Rodrigo Silva foi desonesto ou não foi desonesto. Bem, mas longe de mim aqui querer dizer que o Rodrigo Silva não cometeu erro nenhum. Eu já até falei de algumas imprecisões dele. No vídeo anterior, eu concordo com algumas críticas do Lucas em relação a falas equivocadas, que eu creio que o Rodrigo Silva hoje, até se ele fosse fazer uma nova manifestação, publicasse um novo vídeo para essa discussão, eu acho que ele não teria problema nenhum em admitir algumas das falhas que ele teve. Dou aqui, por exemplo, como exemplo, a questão da mitra papal, dentre outros tópicos. Mas eu gostaria de revisitar a questão da citação do Daniel Hopes. Mas por quê, né? Muitos católicos estão criticando acidamente o Rodrigo Silva porque aí já cravaram que ele foi desonesto. E vejam, eu relutei em vários e vários momentos de colocar a peste de desonestidade no Carlos Noguet, até que eu tivesse convicção. Naquele meu terceiro vídeo sobre Dan Scott, eu falo, olha, isso aqui parece, eu não sei, não tenho certeza ainda. Mas aí, nos próprios diálogos que a gente foi tendo com ele indiretamente, né, nas coisas que ele dizia sobre a gente, de ele ter falado que falou aquilo tudo de memória, não sei o quê, aí não tinha pra onde correr. Aí foi desonestidade declarada e não tem como melhorar a fala, né? Porque até na carta que ele depois escreve, tentando responder às nossas últimas manifestações e objeções, ele diz, não, de fato, eu tava lendo lá o livro do Fraile, né, do Guilherme Fraile, só que ora eu lia, ora eu não tinha mais o texto diante de mim e começava a recitar de cabeça, né? Na carta ele fala isso. Ou seja, ele quer que você acredite que não. Eu escorreguei ali, né? Falei de fato que era de memória, mas é porque eu tinha o texto na frente, mas uma hora eu estava lendo e outra hora eu estava recitando o texto. Palavra por palavra, né? Ou seja, como se fosse um concurso de memorização, né? Você tem ali a carta, o livro, e aí você começa a ler, mas não, peraí. E agora estou numa aula, eu quero mostrar que eu também sei de cor. Né? Então eu vou lá e começo a recitar. Sabe? Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. A desculpa dele só piora a situação. Só piora. Então vocês querem que eu faça o quê? Eu tenho que dizer, olha gente, essa desculpa que ele deu não faz sentido. Não é a mesma coisa que o Rodrigo Silva. Simplesmente não é a mesma coisa. E eu quero aqui mostrar por quê. Vamos lá. Eu quero pegar o contexto da fala do Rodrigo Silva e analisar com vocês, porque essa reflexão só me ocorreu depois. E as descobertas que eu fiz também só ocorreram depois. Vamos lá. Agora, por que a importância de estudar tudo isso de Constantino? É porque Constantino foi o divisor d'águas no cristianismo. O cristianismo, que antes de Constantino era perseguido, atacado, vilipendiado, proibido, com Constantino começou a ganhar fama, status, posições. É pena que o... Bem, então perceba qual que é o contexto. Ele está falando aqui que, uma vez que Constantino se converte, o cristianismo começa a ser visto de forma diferente, começa a não ser mais perseguido, começa a ter um status de religião protegida do imperador. Né? Então ele está falando novamente da fusão político-religiosa. Esse é o contexto. Conveniências, associações, projeções que o cristianismo teve em nível político. Esse é o contexto. Vamos lá. Não estou aqui, eu devia ter separado para vocês um livro do padre Libânio, onde ele fala, eu ia pegá-lo ali para vocês, se tivesse fácil eu ia pegar, não tem problema não. Eu vou citar para vocês. Padre João Batista Libânio, onde ele fala que quando Constantino assumiu o poder da igreja, ele fala, a igreja tirou férias do seu martírio. A paz constantiniana fez a igreja trocar as catacumbas pelos palácios, a ponto de não desejar mais a aspiração da segunda vinda de Cristo. Está no livro Escatologia Cristã, de João Batista Libânio, publicado pela editora Vozes. Novamente, a questão de que a igreja começou, por causa da sua aceitação política, a ter uma postura diferente. Novamente, a convergência política religiosa. Esse é o contexto. Então, vocês veem que eu não estou inventando da minha cabeça. E para terminar, vou ler o livro do Henri Daniel Hopes,
que é um padre, como falei com vocês, o livro dele tem imprimatur, inclusive, então não estou inventando nada aqui. O próprio Henri Daniel Hopes, ele fala aqui na página 488, ele fala assim: tanto quanto se tem discutido as circunstâncias desse episódio, ele está falando de Constantino e a visão celestial do Sol, se tem discutido as razões psicológicas da conversão, o autor põe entre aspas, de Constantino, perdão. Eu vou ler de novo. Tanto quanto se tem discutido as circunstâncias desse episódio, se tem discutido as razões psicológicas da conversão, ele botou entre aspas, de Constantino. Alguns têm visto apenas nele um político que, medindo o poder do cristianismo, quis chamá-lo a si. Outros, indo mais longe, suspeitaram da sinceridade do seu ato e, baseando-se no fato de que Constantino não se batizou senão 25 anos mais tarde, consideram a sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa. E quanto à história das visões, veem nelas apenas um romance. Tá bem? De fato, Constantino não tem elementos que a gente pode falar que ele se converteu realmente. O que posso dizer é que depois dele, o cristianismo se tornou romanizado. Ótimo, então vamos lá. O contexto antes era a questão da convergência política religiosa. Esse era o contexto das falas do Rodrigo Silva antes. Imediatamente depois ele cita o texto de Daniel Hopes, em que ele fala sobre a visão que Constantino teve, e aí ele diz, né, que de fato o autor coloca a conversão entre aspas, e vai dizendo ali todas as conveniências que poderiam justificar uma leitura de que era uma questão movimentada ou motivada também por questões políticas, né? E ele termina a citação do Daniel Hopes ali. Tudo bem? Então, esse é o ponto. E depois o Rodrigo Silva termina com uma reflexão final. Ora, muitas pessoas estão dizendo o seguinte: ora, mas por que ele não lê a última frase, que é a que diz que, conhecendo-se Constantino, o fato nada teria de inverossímil? E aqui eu quero mostrar para vocês as minhas últimas descobertas. Em primeiro lugar, e isso daqui não justifica tudo, mas eu quero mostrar que isso realmente é importante. Em primeiro lugar, eu descobri que é verdade que na edição do Rodrigo Silva, que é uma edição aparentemente mais antiga da do Lucas Lancaster, o parágrafo não termina ali. Ele é um parágrafo todo contínuo. E até o livro que o Lucas mostra, que é o original em francês, ele também não para ali, onde o Lucas reclama que o Rodrigo Silva parou. Ele é contínuo. E eu quero primeiro mostrar isso. Vejam aqui como é nessa edição mais antiga que eu achei. Tanto quanto se tem discutido as circunstâncias desse episódio e tal, né? Se tem discutido as razões psicológicas da conversão de Constantino. Alguns têm visto apenas nele um político que, medindo o poder do cristianismo, quis chamá-lo a si. Outros, indo mais longe, suspeitaram da sinceridade do seu ato e, baseando-se no fato de que Constantino não se batizou senão 25 anos mais tarde, considera sua conversão como manobra de uma ambição astuciosa. E quanto à história das visões, vem nela apenas um romance. Então, esse aqui é o trecho que o Rodrigo Silva usa. E se você pega o contexto do que o Rodrigo Silva está falando, ele está basicamente tentando mostrar que é possível uma leitura em que há motivações políticas, que é exatamente o que o Daniel Hopes fala. Existem várias motivações políticas que poderiam embasar essa leitura da vida de Constantino. E aí todo mundo reclama: mas ele não leu o trecho final, que é: no entanto, pelo que se conhece desse homem, o fato nada tem de inverossímil. Aí a pergunta é, nesse parágrafo, o fato nada tem de inverossímil está negando a questão das conveniências políticas, que é dito antes, como aqui, por exemplo, alguns têm visto nele apenas um político medindo o poder do cristianismo, né, quis chamá-lo a si, né? Perdão. Alguns têm visto apenas nele um político que, medindo o poder do cristianismo, quis chamá-lo a si. Será que ele está negando isso do começo do parágrafo? Ou ele está falando sobre a questão aqui, da história das visões? Aparentemente, o que ele está falando aqui é a questão de que Constantino, conhecendo-se o caráter dele, que ele era um homem de fato supersticioso, não sei o que e tal, que a visão que ele conta não era inverossímil. Olha só, como continua o parágrafo. Perseguido como a maior parte dos seus contemporâneos pela obsessão do sobrenatural, sabendo que seu adversário recorria aos oráculos pagãos e persuadido de que, segundo as afirmações de Lactâncio, os inimigos de Jesus tinham todos um fim trágico, Constantino podia perfeitamente ser levado a implorar a Cristo, como fará Clovis na véspera da batalha do Tolbiac.
uma vez que vencedor, cumpriu a sua palavra e fez uma política cristã. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Constantino, sabendo-se nós que Constantino tinha esse caráter supersticioso e que o exército ao lado contava com os seus oráculos, Constantino poderia ter muito bem ido implorar a Cristo, né? Implorar por seus favores, ali no contexto da visão que ele teve. Então Daniel Hopes está falando que essa questão que não tinha nada de inverossímil era da visão sobrenatural que ele tivera, dos relatos que ele reportara para outros. Então, conhecendo seu caráter, nós sabíamos que aquilo não tinha nada de inverossímil. Agora, ele será que está negando que havia também conveniências políticas atrás da conversão de Constantino, que é a minha tese, a tese que eu defendo no vídeo, que pode-se começar por conveniência política e depois ele ir, de fato, aderindo intelectualmente ao cristianismo? Não, esse texto aqui não está negando que não está negando a posição do Daniel Hopes, mesmo se o Rodrigo Silva parar onde ele parou. Eu quero mostrar para vocês que, olha, isso aqui, qual que é a página? Não sei se dá para pegar aqui qual que é a página. 488. Eu quero ler o que aparece na página 493 do mesmo livro, tá? E você pode consultar aí. Ele vai falar depois sobre o Edito de Milão em 313 e depois vai falar sobre a sinceridade de Constantino, as suas medidas com a igreja, né? Aí ele continua dizendo o seguinte. Página 493, tá? Algumas páginas depois dessa citação. Mas quer isso dizer que teremos de ver, nestes 25 anos, o reino de um cristão sobre o trono, sem reservas e sem reticências? A realidade dos fatos é menos simples e não devemos tomar ao pé da letra os historiadores cristãos Eusébio, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto e Orosimo, ou mesmo São Jerônimo, que representam Constantino como um cavaleiro de Cristo rachando os ídolos, derrubando os templos e estabelecendo na terra o reino de Deus. Mais à frente ele continua dizendo o seguinte: mas em sentido contrário, podem ser evocados muitos fatos que parecem mandar um equívoco e provar que Constantino não tinha rompido todas as amarras do paganismo, ainda na página 493. Sei lá, você tem outros trechos mais à frente aqui em que ele vai falando coisas parecidas, né? Enfim, há vários trechos que mostram que o próprio Daniel Hopes está falando que não dá pra gente concluir que Constantino, né, nesses 25 anos que se seguem a suposta conversão de 312 e 313, né, que ele tenha sido um cristão realmente autêntico e sem reservas. O próprio Daniel Hopes está falando isso. O Daniel Hopes tem a posição de que Constantino se converte realmente só no final da sua vida, perto do seu leito de morte. Ou seja, o Rodrigo Silva não fez nenhum absurdo aqui. Eu acho que ele deveria ter lido tudo, sim, poderia dar mais contexto, mas pelo contexto da fala do Rodrigo Silva anteriormente, aquilo já era suficiente, de ele mostrar que havia conveniências políticas com a sua conversão. Esse trecho aqui, em que ele mostra que há a possibilidade dessa leitura da vida de Constantino, casa com o que ele vinha dizendo antes. E esse trecho de que nada tinha de inverossímil se refere à visão de Constantino, e não negando que houvesse conveniências políticas, que era a tese que o Rodrigo Silva queria sustentar com essa citação. Deu para entender aqui? Eu acho incrível como as pessoas se apressam, né? Eu até falo, olha, realmente, parece que houve uma manipulação do texto, gostaria de ver como o Rodrigo Silva poderia explicar o que aconteceu, e agora eu descobri, né, pelos comentários que as pessoas postaram lá no meu vídeo anterior, que ele tinha dado essa resposta, de que na edição dele o parágrafo não terminava ali. E eu fui checar e é verdade, não para ali. O parágrafo não para ali. Agora, isso quer dizer que eu concordo totalmente com o uso do Daniel Hopes pelo Rodrigo Silva? Não. Aí eu acho que há um erro no finalzinho da fala do Rodrigo Silva, porque ele fecha o livro e diz, de fato, nós não temos evidências da conversão de Constantino. Eu acho que há evidências de que Constantino, ao longo do tempo, foi tendo uma série de assentimentos intelectuais que culminaram ali no seu leito de morte com o pedido de batismo. Eu acho que isso realmente existiu. Eu acho que muitas das razões que o Lucas elenca no final do seu vídeo são corretas e são indícios de uma conversão que vai acontecendo paulatinamente. Então, eu discordaria dessa imprecisão do Rodrigo Silva. Eu acho que existem sim elementos que podem corroborar um argumento de conversão. Lembrando, a gente também tem que
pensar aqui que há dois tipos de conversão, de que o próprio Daniel Hope se vale. Você pode pensar que em 312 há uma conversão em um sentido mais de mudança de direção, mas não que há no sentido de uma conversão de se entregar sem reservas. Acho que são dois tipos de conversão, né? Pensa numa pessoa que está conhecendo a Deus, entra numa igreja, né? Ela está mudando de vida, talvez haja um marco na vida dela, um acidente, a morte de alguém que marca ali uma conversão no sentido de mudança de rumo. Mas uma mudança em um sentido de convicção genuína, plena, entrega sem reservas, já é um outro tipo de conversão. Uma conversão com assentimento, com entrega, né? Com uma resolução do coração diante da realidade espiritual. E Daniel Hope pode dizer sim que 312 foi um marco, como ele diz anteriormente. Foi um marco em que Constantino mudou depois daquilo. Mas uma conversão sem entregas, como ele mesmo admite ali na página 493, não é o que a gente vê nos 25 anos após a visão no céu. Apesar de que o relato da visão do céu, como a gente sabe, conhecendo Constantino, conhecendo seu caráter, o relato da visão no céu nada tem de inverossímil. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas eu quero apenas fazer esse apelo a vocês que me criticaram acidamente, né, por eu ter sido conivente com o Rodrigo Silva. Não fui conivente. Eu acho que ele teve erros, o próprio Rodrigo Silva talvez admitisse esses erros, mas a gente não pode ser injusto aqui na análise. Eu não posso ser injusto com o Lucas e eu não posso ser injusto com o Rodrigo Silva. Vocês têm que aprender a fazer isso e aqui o meu canal quer ensiná-los a fazer isso. O meu curso quer ensiná-los a fazer isso. Eu não posso simplesmente me render a comentários de pessoas que estão muito apaixonadas. Abra o meu vídeo anterior e veja ali a seção de comentários. O quanto há de pessoas dizendo que eu fui, passador de pano, desonesto, tentando fazer parecer uma coisa que não era. Não, gente. Como eu falei, Rodrigo Silva no primeiro vídeo estava em um react, em uma entrevista em que vários assuntos são suscitados e ele não dispunha de todas as citações, todos os textos ali, mas você vai desconsiderar toda a obra dele por causa de imprecisões, porque o que eu estou mostrando aqui, nesse caso, são imprecisões. Claro, imprecisões e os erros que eu pontuei no último vídeo, né? Há alguns erros que eu mostro ali que de fato o Rodrigo Silva cometeu. Eu acho até que se ele visse o meu vídeo, ele poderia mudar de opinião, ou então falar, gente, realmente, nesse ponto aqui eu acho que eu tropecei, não foi isso que aconteceu, né? Enfim, eu mostro erros dessa natureza lá, tá? Agora, esses erros, no contexto que eu estou falando, não desqualificam o Rodrigo Silva como um debatedor, como um arqueólogo, como um estudioso, como um pensador da contemporaneidade. Eu não teria o menor problema de atacar o Rodrigo Silva. Vocês sabem, em alguns vídeos anteriores aqui do canal, que eu já mostrei discordâncias para com o Rodrigo Silva, e no meu primeiro vídeo mesmo sobre esse mesmo assunto, eu já também fiz algumas críticas que o próprio Lucas não tinha feito ao Rodrigo Silva, mas a gente não pode ser injusto. Quando a gente critica alguém, a gente tem que criticar a pessoa pelo que ela de fato disse, e não por aquilo que você acha que ela disse, ou pela versão sua do que ela disse. A gente não pode simplesmente pegar a fala do Rodrigo Silva e dizer, ele falou que a Basílica é um panteão, era um panteão. Ele não falou isso. Será que vocês estão dispostos a fazer qualquer coisa para criticar uma pessoa de que você discorda? Bem, eu vou finalizar por aqui este vídeo. Se vocês quiserem, já há o meu vídeo anterior em que eu falo muito mais sobre contexto histórico, sobre citações, sobre fontes. Não vou repetir aquilo tudo aqui, mas eu quero retomar os pontos principais e os novos que surgiram neste vídeo. Eu acredito que não há elementos suficientes para dizer que o Rodrigo Silva foi desonesto. O que você vai fazer com essa informação? Vai se remoer? Vai ficar chateado? Bem, fica aí a reflexão, tá bom? Pessoal, comentem o que vocês acharam aqui no canal. Estou gravando alguns vídeos novos que vão ser lançados nesta semana. Espero contar com a colaboração de vocês também. Ajudem aqui colocando o seu gostei, subscrevendo, inscrevendo-se no canal, comentando, compartilhando para amigos e, claro, considerando inscrever-se no curso A Formação da Opinião, que eu disponibilizo aqui para vocês no link da descrição, tá bom? É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.